No caminho entre o Egito e a Terra Prometida, tudo o que Deus queria era levar o seu povo a uma vida plena. E para isso, ao chegar no Sinai, fez com ele uma aliança. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Moisés escreveu todas as palavras que Deus lhes havia dito, edificou um altar e sacrificou. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu-o sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. Mais uma vez um compromisso assumido. Desta vez, palavras seladas com o sangue da aliança. Um casamento com o Altíssimo. Porém, pouco mais de um mês depois, estas mesmas pessoas já estavam adorando um bezerro de ouro. Nada entenderam da aliança e do compromisso que tinham feito com Deus. Enquanto isso, ele instruía Moisés sobre o serviço sagrado, quando se deparou com a profunda decepção de ser traído, e decidiu não seguir com aqueles que o desprezaram. Infelizmente, a tendência humana é repetir este erro. Quantos votos você já fez e não cumpriu? Quantas palavras você falou, prometeu e depois se esqueceu? Deus se lembra de todas as nossas orações e leva a sério cada uma das nossas palavras, porque Ele é fiel em cada palavra que nos diz. Quem quiser ter a presença de Deus precisa também ter essa consciência de que cada palavra conta. Moisés tinha essa consciência e, por isso, podia estar diante da face de Deus e falar com Ele com intimidade. Se você realmente quer ter essa intimidade com Ele, a partir de hoje, preste muita atenção às suas palavras e atitudes, a cada uma delas. E nunca mais prometa algo para Deus sem entender que o que você está fazendo é um pacto. Foi para isso que Deus desceu no Monte Sinai, a fim de livrar seu povo da escravidão e trazê-lo ali naquele lugar e fazer com ele aliança. Essa proposta permanece. Deus enviou o seu Filho ao mundo para dar sua vida por todo aquele que nele crê, para que não pereça. Portanto, assim como Deus quis fazer aliança com o povo de Israel no deserto do Sinai, Deus quer fazer aliança com você nos dias de hoje, a fim de que você não venha perecer, a fim de que a sua alma não seja perdida eternamente. Mas para isso é necessário que você aceite a proposta de Deus. Durante essa programação você vai acompanhar testemunhos de pessoas que fizeram aliança com Deus, decidiram entregar suas vidas cheias de problemas ao altar e do altar receberam uma nova vida. Se você está sofrendo e o pensamento que vem na sua cabeça, por exemplo, é a porta de saída, é aquela voz que diz para você: se você morrer, o seu sofrimento vai acabar. Não faça isso. Entre em contato conosco agora através do 11 3573 3535, você pode ligar, ou através do WhatsApp 11 3573 3500. Esses números são da nossa Central Nacional de Atendimentos e nós vamos atender você, vamos te ouvir, vamos orar por você, sim, mas vamos te dar uma orientação prática do que você precisa fazer para resolver o maior problema que você tem. Sabe qual é o seu maior problema? Não é o financeiro, não é o de saúde, não é o familiar, não é no seu casamento ou vida amorosa, é dentro de você, o vazio da sua alma. E foi por conta deste vazio de alma que o Christian começou a trilhar por um caminho muito difícil.
mas que finalmente um dia ele despertou e buscou naquele que tem poder para preencher o vazio da alma. Vamos acompanhar. Aos 8 anos, um abuso. Na adolescência, a depressão e o desejo de morte. E aos 16 anos, o submundo da prostituição. Essa é a história do Christian. A Lohane começou a surgir aos 8 anos de idade através de um abuso. Quando chegou com 15 anos, conhecendo certas amizades, eu me envolvi no mundo do homossexualismo. E esses certos amigos, que eu posso dizer assim, me aconselharam: por que você não muda seu corpo? Você tem uma pele bonita, por que você não muda seu corpo? Você vai chamar mais atenção. E foi o que eu fiz. Fiz um tratamento durante 2 anos, um tratamento chamado hormonal, e eu segui à risca aquilo. E isso aconteceu. Eu me transformei essa pessoa que você está vendo. Aparentemente feliz, rodeado de amizades, mas só eu sabia como eu estava por dentro. Vazio, triste, depressivo, um desejo muito grande de morrer, tirar a própria vida. E eu fiquei assim durante 10 anos. E a minha vida só foi de fracasso em fracasso. Porque daí eu me envolvi com prostituição. Eu me envolvi com pessoas erradas. Eu me envolvi com as drogas. E tem uma foto que foi aonde eu me prostituía. É essa mesmo. Era na esquina e tudo acontecia aí. Me prostituindo nas madrugadas. E chegando em casa, eu entrava no meu quarto e muitas vezes eu me batia, eu entrava ali em depressão. E a minha mãe, ela já era da fé. Minha mãe já frequentava a Igreja Universal. Ela lutava por mim, mas de uma forma não inteligente. Minha mãe me tratava como um homem, mas eu não aceitava. Ela queria que eu me transformasse de uma forma rápida, do jeito dela. Só que teve um dia que a coisa mudou. Aonde um dia eu voltando também da prostituição, da vida errada que eu levava, e ela já me tratou diferente. Teve eu lembro agora que eu cheguei muito bêbado, muito drogado. E ela abriu a porta, ela falou assim: meu filho, que bom que você voltou. Me deu um abraço, né? E me levou pro banheiro. Eu tinha o cabelo comprido, ela me penteou. E ela me levou ao quarto. Eu antes de dormir, ela falou assim: que Deus te abençoe, meu filho. E a partir daquele dia, ela mudou. Não me criticava. Ao ponto, ela mesmo cuidava das minhas roupas. Ela passava. Eu querendo zombar dela, eu vinha do salão, de algum local maquiado, produzido. Eu chegava com ela e falava assim: a senhora gostou? Ela falou assim: gostei. Gostei. E aquele comportamento dela foi mostrando para mim que havia algo diferente nela. E um dia ela falou assim: meu filho, você quer mudar mesmo? Você quer ter uma vida transformada? Fala com Deus. Ela falou assim: fala com Deus do seu jeito, que Ele vai te ouvir. E daquela forma, daquela foto que vocês estão vendo, assim mesmo, eu dobrava o meu joelho e eu falava com Deus. Eu falava assim: meu Deus, eu
eu só quero uma chance. Porque eu não estou conseguindo. Eu só quero uma chance só. Foi aonde eu, no começo de madrugada, eu liguei a rádio e estava sintonizado na programação da Igreja Universal. O pastor que estava na programação, ele falou o seguinte: você que perdeu sua identidade, você que não se reconhece mais, mas você quer tanto mudar e você não consegue, liga agora para mim aqui. Pode ligar, eu vou te atender. Ele me atendeu, ele me orientou, e foi aonde eu encontrei a Igreja Universal. E quando eu entrei naquele dia, eu nunca esqueço, porque naquele dia eu pensava que eu ia ser discriminado, mas foi tudo ao contrário. Lá no altar, quando o pastor falou bem assim: talvez você está querendo mudar, mas você não sabe como. Aí ele apontou para o altar. Ele falou bem assim: tudo que você quer tem no altar. Tudo. Aí ele fez um desafio: você que quer. E eu fui diante do altar. Eu não tinha roupa masculina. Eu fui do jeito do que eu estava. Do jeito que eu estava. E sabe o importante que eu descobri naquele dia? É que Deus olhou para dentro de mim. E ali eu desabafei com Deus. Eu falei para Deus: meu Deus, eu não quero mais ser assim. Eu sofro, eu tenho um desejo de morte. Eu quero dar um cabo da minha vida. Mas se o Senhor tiver uma oportunidade de mudar, eu quero aproveitar agora. Foi instantâneo a paz. E eu cheguei exatamente no meio da fogueira santa. Eu aprendi que eu tinha que entregar o Cristo, eu tinha que entregar a Lohana, eu tinha que entregar a prostituição. E quando eu descobri que era um direito meu de ser feliz, eu me revoltei. Comecei a lutar contra mim mesmo. Tinha um cabelo comprido, eu fui lá e cortei. Comecei a mudar o meu comportamento em casa. Quebrei o chip. Perdi todos os contatos. E eu peguei tudo que eu tinha. Roupas, maquiagem, joias, tudo. Deu um saco grande, aquele saco de trigo, né? De padaria. Coloquei tudo dentro. Naquele dia, eu subi no altar com o meu sacrifício. E dentro do meu sacrifício ali estava o meu passado, o meu abuso. E eu só pedi uma coisa para Deus. Eu só pedi uma coisa. Eu escrevi, na verdade. Eu falei bem assim: eu, Christian, quero ser um homem de Deus. Quando eu desci do altar, eu desci com uma força. E eu todo dia falava para Deus: meu Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir resistir. Foi da onde que eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. Aí eu mergulhei. Quando o pastor falou bem assim na busca: Jesus, ele está aqui. E que na verdade era a única coisa que faltava. Era eu crer de fato, de verdade. Só crer. E o Espírito Santo falou comigo dentro de mim: eis que faço tudo de novo. Tudo. Naquele momento veio a paz, veio a alegria. Naquele dia eu saí diferente. Saí realmente um novo Christian. E a partir daquele dia a minha vida mudou por completo. E foi aonde eu fui para a terapia do amor. Aprendi a ser um solteiro inteligente. Deus me abençoou na minha vida amorosa justamente com uma pessoa que tinha um passado aparentemente igual ao meu. E Deus transformou ela. E hoje nós somos casados há quase 5 anos. Esse foi o dia do nosso casamento. Foi o dia
depois do meu batismo com o Espírito Santo, foi o segundo dia mais importante da minha vida, porque ninguém acreditava. Se não tivesse as fotos, se eu também não tivesse ouvido os familiares dele relatando quem ele era no passado, eu jamais imaginaria que era o Christian no passado. E hoje, ele é um homem por completo, ele me completa. O nosso casamento, existe esse matrimônio de verdade, essa aliança entre nós dois. Tá vendo esse local aqui? Era onde eu me prostituía, representava o meu vazio. E olha o que o Espírito Santo, ele fez na minha vida. Aquele terreno baldio, hoje é uma igreja universal. Uma porta para ganhar almas. E assim ele fez comigo. Christian vazio, triste, depressivo, desejo de morte. E hoje uma pessoa cheia do Espírito Santo. O Christian agarrou a oportunidade que se apresentou a ele. Você também pode fazer isso. Aliás, neste domingo, 26 de novembro, procure uma igreja universal, participe da reunião. Em dado momento, o pastor vai apontar para você o altar. Esse lugar aqui, Monte Sinai, foi o lugar onde Deus mudou a história de um povo escravo. Um povo que nasceu e cresceu na escravidão. Mas a partir daqui se tornou um povo livre e veio a se tornar a grande nação de Israel. A começar por Moisés, que era um fugitivo, pois tinha assassinado um egípcio. Vivia como pastor de ovelhas no deserto do Sinai. Deus apareceu para ele e Deus quer aparecer para você também. Deus apareceu para o Christian. Deus mudou a vida dele, Deus quer mudar a sua também. Por pior que seja a sua realidade hoje, para Deus isso não é nada. Deus nunca teve dificuldade de mudar a vida de alguém. Sabe qual é a maior dificuldade de Deus? Que as pessoas creiam nele. Que as pessoas creiam que as Escrituras Sagradas são inspiradas por ele. E as histórias nelas contidas são fatos reais e não fábulas. Se você crê, dê um passo de fé. Se você está aqui em Florianópolis, participe conosco na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, neste domingo, em especial, às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres, onde estaremos realizando 7 orações que vão da sua saúde à sua vida espiritual. Demais horários às 7 da manhã e às 18 horas. E em todas as Universal espalhadas pelo estado de Santa Catarina. Você pode acessar o site universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. E neste domingo, 26 de novembro, nós estaremos realizando a apresentação dos filhos. Teremos uma oração muito especial pelos pais e pelos filhos. Estamos vivendo os domingos do esconderijo do Altíssimo e você pode trazer seus filhos para serem apresentados. Talvez o seu filho, a sua filha nunca foi apresentado diante do altar de Deus, apresentado a Deus. Então convide seus filhos, traga seus filhos para que recebam essa bênção. E você, como pai, como mãe, nós vamos orar para que Deus te dê sabedoria, Deus te dê direção, para que você possa ensinar o seu filho, a sua filha, o caminho que eles devem andar. Essa concentração tem sido marcada por sinais, por maravilhas, coisas gloriosas têm acontecido. Vamos acompanhar a história da Cirlei, daqui a pouquinho estaremos orando por você. Muito se ouve falar da Terra Prometida, mas há uma promessa bem maior, que Deus queria e ainda quer dar ao seu povo. A presença prometida. Mas o que seria essa presença? O próprio Espírito de Deus habitando dentro daquele que crê, dando direção, paz e sabedoria para enfrentar as batalhas da vida e vencer.
A mesma proposta feita a Moisés e ao povo de Israel, a presença prometida, leva também a entrar na terra prometida e permanecer. Fogueira Santa da Revolta no Monte Sinai. A oportunidade para se alcançar a presença prometida e a terra prometida. Participe em uma igreja universal mais perto de você. O nome da senhora? Cirlei. E o seu testemunho? Eu fui curada de câncer. Eu estava afastada do Senhor Jesus há 24 anos, sou ex-obreira, e ano passado minha mãe faleceu de câncer no pulmão. Isso foi em dia 5 de dezembro. Logo no final de dezembro eu comecei a ter sintomas de pneumonia, tive embolia pulmonar, líquido no pulmão, né? E em fevereiro veio o diagnóstico de que eu estava com câncer. Meu mundo desabou, né? Porque recém tinha perdido minha mãe, então pensei, pronto, vou morrer, né? Só que eu só fui piorando. Eu até comecei a ir na igreja novamente, comecei a tomar o propósito da água, mas eu fui piorando e tive algumas internações. E a última internação foi feita uma cirurgia, né, no pulmão para retirar o líquido. Nessa cirurgia eu tive 2 AVC e depois o médico veio e falou para mim assim: olha, dona Cirlei, infelizmente não tem mais nada o que fazer, né? A gente vai fazer um tratamento paliativo para que a senhora não tenha dor, mas não tem o que fazer porque o câncer já tomou conta de tudo, né? Ele começou no pulmão direito, foi para o esquerdo, tomou conta de tudo. Teve várias metástases no rim, nos ossos, teve câncer nos ossos, então assim não tinha mais o que fazer. O médico falou assim: olha, a gente abriu a UTI porque provavelmente você não vai nem sair da UTI. Avisaram minha família e naquele dia eu olhei e falei assim: meu Deus, eu não tenho mais escolha, né? Eu só tenho um caminho, que é o Senhor Jesus. Naquele momento, bispo, eu fiz uma oração, era umas 9 horas da noite. Porque eu não sabia nem se eu ia acordar no outro dia, né? E aí eu falei assim: olha, meu Deus, que o Senhor me perdoe dos meus erros, dos meus pecados, por eu ter me afastado do Senhor todos esses anos, mas que o Senhor salve a minha alma, né? Se o Senhor salvar a minha alma, eu vou, meu Deus, eu já sou grata a isso. E se o Senhor permitir que eu fique nesse mundo, seja para glorificar o teu nome. No outro dia eu acordei, quando eu abri o olho, eu disse: meu Deus, eu estou aqui. Se eu estou aqui, então, é porque eu estou curada. Daquele dia em diante, eu sempre falei: não, eu estou curada, né? Saí do hospital, depois, acho que de 20 dias, cada dia o médico falava assim: meu Deus, o que está acontecendo, dona Cirlei? Porque o teu pulmão está tendo uma resposta muito grande. E fui cada dia melhor, Ganhei alta, fui para casa. Primeira coisa que eu fiz foi ir numa quarta-feira na igreja, me batizei e continuei no meu propósito com Deus. E eu estou curada. Isso, eu tive um diagnóstico do câncer em fevereiro e um tratamento de 7 meses. Eu não tenho mais nada. Sumiu tudo? Tudo. De todos os órgãos, está perfeito? De todos os órgãos. Só para glorificar o nome do Senhor Jesus. Cheguei carregada na igreja, não conseguia nem andar. Ainda tenho um pouco de dificuldade assim para levantar, né? Mas não tenho mais nada, não tenho mais tumor. O médico olhou para mim e falou assim: olha, dona Cirlei, eu não sei o que... Ele assim: eu sou médico e eu confio no que eu estou fazendo, mas é inacreditável. Aí eu falei para ele: se isso aqui é Deus. Eu falei para o senhor que no último exame não ia ter mais nada. Porque ele falou assim: eu me contento com esse exame. Eu falei assim: mas eu não, porque eu tenho um Deus poderoso que já me curou. Eu já estou curada, eu apenas estou conquistando a minha cura. E no próximo exame o senhor vai ver. E aí veio o exame de que não tem mais nada. Agora, esse médico que fez o último exame, que constatou que não tem mais nada, foi o mesmo que disse para a senhora que não tinha mais nada a fazer? Sim. Não só ele, né? Ele era o oncologista e tinha a médica que cuidava de mim no hospital. Eles não falaram isso só para mim, eles falaram isso para minha família também. Como é que ficou a cabeça desse médico? Porque ele como um profissional, é muito difícil para eles, porque eles querem sempre fazer o melhor, sempre ajudar, sempre salvar.
ter que chegar e dizer, olha, não tem mais nada que possa ser feito, falou para a senhora, falou para a família, e depois voltou e dizer, olha, não sei o que aconteceu, não tem mais nada. Quando ele me falou na UTI, Dona Cilei, não tem mais o que fazer, ele pegou na minha mão e falou assim, mas eu vou lutar com a senhora. Daí eu falei para ele assim, o senhor pode lutar porque eu vou vencer. E ele falou assim, então a gente vai vencer junto. Eu falei assim, tudo bem. Aí depois na consulta ele falou assim, a senhora vai ter que tomar um remédio para o resto da vida, né? Porque esse câncer é assim, assim, não sei o quê, então você vai tomar para o resto da vida esse remédio. Cada caixinha custa 30 mil reais. Eu olhei para ele e falei assim, bom, eu não tenho 30 mil reais para mim comprar esse remédio todo mês. Aí ele falou assim, o teu plano vai negar, não sei o quê. Aí, às vezes, a gente até... Às vezes, a nossa fé ela é pequena, né? Porque um dia eu olhei e falei, meu Deus, que o meu plano de saúde não negue esse remédio. Aí, depois, eu fiquei pensando, mas como assim não negue o remédio? Não, eu não vou precisar desse remédio, né? E aí, quando eu fiz o primeiro exame depois desse diagnóstico, ele falou para mim assim, é inexplicável. Eu não sei te dizer, mas você pega um exame, pega o outro, é como se fossem duas pessoas diferentes. Aí eu falei para ele assim, mas esse exame ainda não está completo, porque o próximo exame não vai ter nada. E no outro exame que eu fiz, não tinha nada. Aí ele me chamou e falou assim, tá aqui, ó, o teu câncer era assim, 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 estava nos ossos, estava no rim, tinha um monte de metástase, e agora está assim, ó, está limpo, não tem nada. Ele disse que o primeiro exame, o tumor era tão grande que o aparelho não conseguia medir o tamanho do tumor, né? E ele falou assim, então, não sei. Ele falou assim, eu acredito na ciência, eu estudei para isso, mas não era esse o resultado que a gente esperava. Deus é Deus. Deus é Deus, Deus é poderoso. E eu tô... Fique firme, tá? Vou voltar para a obra do meu Deus, para ganhar muitas almas para Ele. Pode ter certeza. Deus te abençoe, tá? Como restaurar vidas completamente destruídas? Como superar as feridas da alma diante de tantos problemas? O milagre está mais perto do que você imagina. Basta uma atitude. Venha viver uma experiência única com Deus na concentração de fé e milagres. Você que está enfermo, enferma, não importa a área do problema, Deus vai tocar no seu corpo agora. O tempo de buscar e encontrar o seu milagre chegou. Concentração de fé e milagres. Domingo às 9h30 da manhã na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. O mesmo Deus que se manifestou na vida do Christian, se manifestou na vida da Cirlei, quer se manifestar na sua vida. Só depende de você dar um passo de fé na direção certa. Portanto, neste domingo, esteja conosco. Faça o que você tem que fazer. A sua parte Deus não fará. A sua parte é chegar na igreja, é se unir a essa multidão que se reúne todos os domingos aqui na Catedral. A parte de Deus será cumprir a palavra dele a partir do momento que você colocá-la em prática na sua vida. Que Deus abençoe a todos, nos vemos aqui na Universal. Até lá. De segunda a sexta-feira, direto do Templo de Salomão, a oração da caminhada da fé, rumo à fogueira santa da revolta, no Monte Sinai. Ao vivo, bispos e pastores clamarão a Deus com você e por você. Participe a partir das 10h30 da noite, pela TV Templo, canal 10.1 e CBI, canal 16.1 na Grande São Paulo, CNT, Univer Vídeo, Rede Aleluia ou através das páginas oficiais da Universal no YouTube e Facebook.